Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Novamente aqui com uma palavra para o nosso dia, para nosso andar neste dia, andar com Deus, andar meditando na sua santa palavra, andar observando as coisas de uma forma mais sensata, mais prudente e não ter muita expectativa. Às vezes a gente cria expectativa pelo que ouve e termina se prejudicando. Precisamos analisar muito bem o que a gente escuta, para não acreditar em coisas impossíveis ou não reais. Vamos meditar no Salmo, tradicionalíssimo Salmo 73. É muito bom a gente pensar nas coisas de Deus e pensar na condição humana. Então vamos ler versículos de 1 a 5 e depois 16 e 17. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos ímpios, quando vi a prosperidade deles. Porque não há aperto na sua morte, mas parecem estar firmes na sua força. Não se acham em trabalhos como os demais homens, nem são afligidos como os demais. Por isso, a soberba os cerca. Não é o 6, eu vou ler o 16. Então, voltando a ler o 5º. Não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como os demais. Versículo 16. Quando pensava em entender isto, foi para mim doloroso, até que entrei no santuário de Deus e entendi o fim deles. Quantos de vós, têm se afligido pelas provações, pelas dificuldades, e quantos podem ter caído neste erro de se comparar com o ímpio e achar que o ímpio tem mais? O ímpio pode ter muito materialmente falando, mas sempre tem menos. Por mais que o ímpio tenha materialmente falando, ele vai ter menos, sempre menos. Mas precisa graça para a gente entender. O salmista diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Israel, a nação santa, e os limpos de coração de qualquer nação. Qualquer indivíduo, qualquer pessoa. Mas a gente pode se atrapalhar olhando para quem está do lado direito, do lado esquerdo. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Quanto a mim, quase fracasso, quase que eu entro em dificuldade, porque observei os ímpios e tive inveja deles. O ímpio do carrão, o ímpio do casarão, o ímpio do vidão. Ou vidona, esta é a vida que pediu a Deus. E o ímpio até se pabula. Deus é muito bom, tudo que eu peço Ele me dá. E um limpo de coração passando embaixo, como diz nossa gente, que eu amo a linguagem nordestina. Eu amo nossa expressão, nosso vocabulário. Eu acho muito bom. E aqui, meus amados, o salmista
se atrapalhou. Começou a se atrapalhar. Ainda bem que ele reconheceu. Eu tendo inveja, eu com inveja do meu vizinho, eu com inveja do patrão, eu com inveja do fulano, do cicrano, olha como ele tem. A gente estudou na mesma escola, a gente morou no mesmo bairro, a gente, cursou a mesma faculdade, eu com meu pequeno escritório e ele, um mega empresário. Eu pelejando para sobreviver e ele investidor em Wall Street. E por que eu errei? Eu sou incompetente? Por que eu não consegui? Bom, quase os meus pés escorregaram, quase escorregou os meus passos, porque eu tive inveja dos ímpios. Eu observei a prosperidade deles. Aí foi observar uma coisa que é terrível a coisa que ele observou. E alguém já viu muito isso, com frequência. Versículo 4. Porque não há aperto na sua morte. Não tem aquela história de botar a musiquinha triste e pedir ajuda para fulano. Ligar para alguém, não tem onde enterrar, você não tem aperto na sua morte, tem sepulcro de primeiro, se quiser cremar, crema, se quiser transportar para outro país, para outro estado, vai por avião, vai, menino, pode contratar uma funerária para fazer o traslado para onde quiser, não tem aperto na sua morte, não tem choro. Não tem chororô, tem tudo. Aí eu tive inveja dele. Parece que ele está firme na sua força. Não se acha em trabalhos como os demais homens. Ou seja, o cara trabalha de dia e de noite, não tem tempo para mulher, não tem tempo para família, está trabalhando feito um condenado. E o outro está lá. Piscina, praia, balneários, viagens internacionais, conhecer pontos turísticos dentro do país, carteirinha de sócio de tal clube e tal. Não se acha em trabalho como os outros homens e nem são afligidos como os demais. Que inveja! Aí vem o 16º. Quando eu pensava em entender isto, foi para mim doloroso, eu aqui me matando e esse cara charlando. Eu aqui no aperto e esse sujeito numa boa. A gente foi criado junto, eu não saí do prego e ele não sabe o que é prego. Eu sobrevivendo aqui, contando, me equilibrando no orçamento e o cara investindo em bolsas de valores. Em que eu errei? É doloroso. A pior dor que existe para o ser humano é a dor da inveja. Ou dor desgraçada. Eu nunca tive dor forte, graças ao meu Deus. Mas eu já vi gente gritando, nem a morfina aliviava. Mas a dor da inveja é pior, porque ela dói dentro. Dói na alma, é uma dor diferente. E ele disse, eu quando pensava isto, enquanto eu estava ocupado com este pensamento tolo, eu sofri, foi doloroso para mim. Mas chegou a hora de ir para a igreja, né? Atualizando. Chegou a hora de eu ir para o culto. Aí eu entrei no santuário, entrei na presença de Deus. Eu entrei na casa de Deus. Eu fui recepcionado pelo Espírito de Deus. Aí eu entendi que eu sou mais rico. Eu entendi o fim deles. Em um dos meus programas, que eu às vezes solto a corda toda, eu me referindo a um infeliz que eu conheço, digo, aquele infeliz só tem muito, é um miserável, a única coisa que aquele miserável tem é dinheiro.
a única que eu não tenho. A única coisa que aquele miserável tem é dinheiro. Um miserável. Aí o homem diz: até que eu entrei no santuário de Deus. Quando se entra na casa de Deus, quando você entra na casa de Deus, quando você entra na presença de Deus, quando Deus entra no seu coração, quando você recebe a graça, a unção do Espírito de Deus, não tem lugar para inveja. Nem inveja boa. Não tem inveja. Não tem inveja boa. Mas tem alguém que diz: eu queria, meus meninos, fiz tudo por eles, fiz tudo pelas minhas filhas, e elas não quiseram estudar, não se formaram. A outra tinha menos dinheiro do que eu, as filhas, uma é médica, outra é professora, outra... Bom, as minhas não quiseram. Nós não devemos ter inveja de nada, nem do sucesso dos filhos, nem da saúde das pessoas, nem do dinheiro que alguém tenha, e nem da folga. Eu aqui me matando e o cara charlando, gastando dinheiro na Europa, conhece tudo, e ele sabe que eu sou fominha vivo, trabalhando feito um condenado. Lá onde ele está, ele ainda manda para mim um postal. Ainda manda para mim as imagens de onde ele está. Eu mesmo conheci isso na prática. O sujeito que lanchava comigo na hora do almoço, porque eu não tinha dinheiro para almoçar, e depois enricou, ficou. Ele mandava as coisas para mim da Alemanha, dos Estados Unidos, da Europa, em vários lugares. A empresa que ele está é na Alemanha. A empresa que ele foi contratado da Alemanha. Dinheiro que não sabia o que fazer. Mas aí também perdeu tudo. Não perdeu o dinheiro, mas perdeu a esposa, perdeu a família, ficou se aventurando. Hoje é um cara com 50 e 60 anos. E quem sabe o que ele tem para avaliar. Então o salmista disse: quando eu pensei nisto, quando eu me ocupei com isto, quando eu me preocupei com a vida do outro, aí veio a dor, foi doloroso. Eu entrei no santuário de Deus, veio o bálsamo. Entrando no santuário de Deus é saúde, é vida, é vigor. Que Deus abençoe vocês, meus amados irmãos. Tenha inveja de ninguém, não se abaixe, não se agache, não tenha inveja, não se preocupe. Você, se tiver o coração limpo, é rico. Bendito o Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade e compaixão. Abençoa os meus irmãos, da graça, da vitória, nos dá entendimento do teu grande amor, nos dá entendimento, meu Senhor, da riqueza espiritual que tu nos deste como herança verdadeira e eterna. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos. Amém. Meus amados, a paz do Senhor e bom dia!